Aleluia! Hoje não é apenas mais um domingo. Na verdade, nós fazemos igreja no cinema há mais de 10 anos. E se tem uma característica que nós temos nessa igreja é que a gente nunca está aqui no próximo domingo como se fosse só mais um domingo. Porque todos os dias, desde que nós começamos a nos reunirmos nos cinemas, todos os dias, desde então, pelo menos uma pessoa entrou aqui nesse lugar que nunca tinha entrado antes. Então, enquanto tiver pelo menos uma pessoa aqui que vai estar aqui pela primeira vez, nós iremos adorar a Deus e nós iremos servir vocês como se fosse a primeira vez. Porque o Evangelho de Jesus não é sobre eu encontrar uma ferramenta que ela sempre vai suprir as minhas necessidades. O Evangelho de Jesus não é uma ferramenta para eu tentar me salvar. Talvez você aprendeu que o Evangelho é importante para você se salvar, para você não ir para o inferno. Mas na verdade o Evangelho de Jesus fala sobre o próprio Cristo que nos salvou e agora nós somos as suas testemunhas para que outros sejam salvos também. Então a gente não vem aqui cultuar Jesus como se fosse só mais uma vez nós. A gente vem aqui celebrar a sua primeira vez também. A gente vem aqui celebrar o teu novo nascimento. A gente vem aqui celebrar os teus testemunhos. Eu tenho duas metas só nessa vida, que é construir minha família e deixar um legado na terra, e o segundo é colecionar testemunhos. Se você perguntasse, qual que é a tua missão de vida? Se você me perguntasse, qual que é a tua missão de vida, para que você existe? É para deixar um legado através da minha família e para colecionar testemunhos. Por isso o teu testemunho importa. Por isso a sua história importa. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você ache que você só é mais um no meio dessa multidão. Mas não é assim que Deus te enxerga e não é assim que nós te enxergamos. E a maior prova disso é que o Senhor vai falar com você hoje de maneira pessoal, de maneira individual. Você vai sentir como se não tivesse mais ninguém nessa sala e Deus estivesse falando diretamente para você. E é isso que vai acontecer, amém? Você crê nisso? Você quer abrir a Bíblia comigo? Vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 16. A gente vai ler alguns versículos aqui. Eu acho que você deve desconfiar sobre o que eu vou falar nessa manhã. Acertou, miserável. Marcos, capítulo 16. A minha tradução é um pouquinho diferente da que está na tela ali, mas é bom que você já vai ouvindo nas duas. E o texto diz assim: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximar do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. E ele disse: não vos amedronteis. Vós buscai a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Lá vós o vereis, assim como ele vos disseste. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos o teu protagonismo nessa sala. Nós estamos numa sala de cinema. Um filme está passando diante dos nossos olhos. E o Senhor é o ator principal.
Por isso, Espírito Santo, eu ofereço o meu corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti. Eu ofereço a Ti a minha boca, eu ofereço a Ti os meus ouvidos, a minha mente, os meus sentimentos. Porque só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Não importa o quanto eu possa impressionar essas pessoas aqui com o meu conhecimento, Pai, mas somente o Senhor pode inspirá-las. Somente o Senhor pode trazê-las da morte para a vida. E somente o Senhor pode preencher no coração de cada um aquilo que só o Senhor e essa pessoa sabe que precisa. Por isso eu declaro, Espírito Santo, eu não vou te atrapalhar. Eu não vou impedir aquilo que o Senhor deseja fazer nessa manhã. Muito pelo contrário. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma o seu lugar e fala ao coração dos teus filhos com aquela voz de amor inconfundível. Amém. Aplauda Jesus. Aleluia. Hoje é um dia que você precisa ter um pouquinho de paciência. Você vê que a gente tem várias celebrações, a gente tem muita coisa boa acontecendo, tem várias pessoas, então eu vou pedir para você um pouquinho de paciência. Talvez a gente demore um pouquinho mais do que convencional, mas eu tenho certeza que vai ser por um excelente motivo, que a gente está celebrando aqui a Cristo, o ressurreto. Amém? Na sexta-feira, não sei se você esteve com a gente lá na CHF, mas independente se você esteve ou não, você sabe que a sexta-feira nós chamamos da paixão de Cristo. Então é um dia onde nós falamos sobre a morte de Jesus. E na sexta-feira o pastor Cal pregou sobre a morte da morte. Nós pregamos sobre a vitória sobre a morte. Mas hoje eu quero falar para você sobre a vitória da vida. Entenda que Jesus, ele é uma figura histórica que nenhuma religião do mundo nega a existência dele. Você sabia disso? O muçulmano crê em Jesus, o judeu crê em Jesus, qualquer religião crê em Jesus. Por quê? Porque ele é um ser histórico. O problema começa quando fala-se sobre Jesus, o Cristo. Porque o Cristo fala do Messias. O Cristo fala do libertador. O Cristo fala do próprio Deus ter vindo em carne. E aí é onde as coisas desandam. Porque crer em Jesus, qualquer um pode crer, porque afinal é histórico. Você não precisa de fé para crer em Jesus. Só um alienado não crê que Jesus é real, que ele passou pela terra. Mas para você crer em Jesus, o Cristo, é só pela revelação do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de Páscoa, é normal que venha um sentimento no coração das pessoas de tristeza, de reflexão, de introspecção. A gente estava comentando com alguns amigos, né, que o Paixão de Cristo foi um dos melhores filmes já produzidos sobre Jesus, porque ele é um filme que ele relata muito sobre a dor e o sofrimento de Jesus. Porém, essa dor e sofrimento de Jesus, para muitas pessoas, e talvez é o teu caso aqui nessa manhã, é o final da história. E mesmo que você creia, ou melhor, mesmo que você diga que você creia que Jesus ele está vivo, a pergunta que eu faço é, mas de maneira prática, no teu dia a dia, no teu cotidiano, essa é uma verdade para você? Uma coisa que eu gosto de dizer é que você ouvir falar sobre algo não significa que você entendeu sobre aquilo. E você entender sobre algo não significa que você crê sobre aquilo. Então a tua vida ela não muda quando você ouve. A sua vida ela não muda quando você ouve e você entende. A sua vida ela só muda quando você ouve, você entende e você crê. Quantas vezes talvez você já se pegou dando um conselho para alguém? Não, vai lá, você consegue, você é capaz. Se você for abrir essa empresa vai dar certo. Se você for casar você vai conseguir o dinheiro que você precisa. Quantas vezes talvez você já incentivou uma pessoa em algo que quando você saiu da frente daquela pessoa você caiu em si e falou, nossa, mas eu não aplico isso na minha vida, eu não acredito que eu vou vencer,
eu não acredito que eu vou conseguir, eu não acredito que eu vou encontrar alguém. Então você percebe que você já tinha ouvido sobre aquilo que você falou, tinha entendido, afinal agora você está explicando para alguém, mas se você não crer, você não desfruta, aquilo não se torna uma verdade na sua vida. Por isso, esse domingo é um domingo onde nós iremos falar sobre a vitória da vida. A Páscoa não é uma celebração para se lamentar. A Páscoa é uma celebração onde nós nos regozijamos na vitória sobre a morte. A Páscoa, ela precisa vir no nosso coração com uma alegria que nós não conseguimos nos conter. Porém, na prática, não é o que acontece. As pessoas, elas gostam de celebrar a Páscoa, elas gostam de ir na igreja na Páscoa mais por causa de um sentimento de dó de Jesus, ou um sentimento de culpa, do que propriamente elas vão celebrar a vida e ter uma relação com Cristo que está ressurreto. Então a essência do Evangelho de Jesus, aquilo que é inegociável, aquilo que vai fazer com que você creia em Jesus de verdade, é você crer no Jesus, o Cristo ressurreto, de uma maneira prática que, ao você acordar no próximo dia, o primeiro pensamento que vem na tua cabeça é: Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, eu não consigo mais viver como se Ele não estivesse vivo. Se Jesus está vivo, eu não consigo começar o meu dia como se Ele não estivesse ali comigo. Se Jesus está vivo e eu creio nisso, eu escutei, eu entendo e eu creio, é impossível que minha vida continue a mesma se Ele está vivo. Eu quero ler alguns textos com você que a Bíblia fala sobre isso. O primeiro está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 15, 16 e 17. O texto diz assim: se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Uma fé que não crê que Cristo está vivo hoje, ela é uma fé inútil, é um feísmo, é um amuleto, é só para não ficar com vergonha quando alguém perguntar qual que é a tua religião. Mas a fé verdadeira é você crer que assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está vivo, assim também você vive com Ele para sempre. Eu preguei algumas semanas atrás aqui como vencer o maior medo de todos, como vencer o medo da morte. E você só consegue vencer o medo da morte o dia que você descobre que você não morre mais. E quando você vence o maior medo de todos, nenhum outro medo mais consegue te parar. Porque todos os nossos medos, eles terminam em morte. Pode fazer esse exercício. Comece a fazer aquela tarefa dos 5 porquês, sempre vai terminar em morte. Eu estou com muito medo de perder o meu emprego. Mas por que você está com medo de perder o teu emprego? Não, porque se eu ficar sem emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? Mas por que você está com medo de não pagar suas contas? Não, mas e vai que eu não tenho onde morar e vai morar na rua. E por que você está com medo disso? Não, mas e daí, né, eu posso morrer? Tudo termina em morte. Seja na sua morte ou na morte de alguém que você ama. Agora, quando você entende que você não morre mais e que aquelas pessoas que estão em Cristo não morrem mais, todas as outras coisas agora elas se tornam mínimas e elas não são capazes de te segurar mais. Porque você fala: cara, se eu perder esse emprego, não tem problema, porque eu vivo para sempre. E se Jesus está vivo, eu estou vivo. Então se eu não morro mais, eu vou dar um jeito, eu vou encontrar uma resposta. Se Jesus cuidou da minha salvação e da vida eterna, logo eu não preciso mais preocupar em tentar me salvar. E se eu não preciso mais preocupar em tentar me salvar e ter medo da morte, então eu posso desfrutar da vida que há após a vida. O tema dessa mensagem é vida após a vida. O questionamento das pessoas é: será que existe vida após a morte? Mas o que elas deveriam se perguntar é: será que existe vida após a vida?
Olha o que o texto diz em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Entenda algo, a gente tem uma influência teológica, não só no Brasil, mas uma boa parte da teologia considerada cristã no mundo, ela tem muita influência da mitologia grega e dos ensinos romanos. E existe um entendimento desses estudos romanos e gregos que o homem, ele é eterno em si mesmo, que ele tem a eternidade em si mesmo. Por isso eles fazem aquela análise que uns vai para o Hades, o outro vai para o céu, vai para o paraíso, e cada um tem o seu paraíso. E isso foi importado para a nossa fé. Então tem muito crente que acha que é eterno em si mesmo. A questão é que o homem não é eterno em si mesmo. Aquilo que nós perdemos no Éden, que Jesus veio resgatar, foi justamente a eternidade. Por isso, a única forma de eu viver eternamente, de eu ser eterno, é se o Espírito de Deus habitar dentro de mim. Porque é Ele que me mantém vivo eternamente. Por isso ele está dizendo, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu tenho a melhor notícia de todas para você. Você também vive para sempre. A vida eterna não começa o dia que você morrer, que o teu corpo desligar nessa terra. A vida eterna começou o dia que você nasceu de novo. O problema é que tem muitas pessoas que ouvem sobre isso, que até entenderam sobre isso, mas não crê. E porque eles não crêem, eles têm medo da morte. E porque eles não creem, eles não conseguem desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e nos deu como herança. Porque eles não creem, eles vivem nessa vida como se estivessem mortos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é o dia que isso vai mudar na sua vida. A partir de hoje você vai viver a vida após a vida. Existe uma vida após a vida. Quando você nasce de novo, você tem um encontro com Jesus e de fato você recebe a vida, existe uma vida após a vida. Tem muita gente que pensa que o propósito de Jesus na terra era só salvar as pessoas. Só que se o propósito de Jesus fosse só salvar, o dia que você entregasse a sua vida para Jesus, Ele já te dava um infarto e te levava. Por que você ia precisar continuar aqui? Ainda mais para os arminianos, né, Thales, que acham que vai perder a salvação depois, então é melhor garantir. Mas não, por que Jesus ele deixa a gente continuar aqui? Porque existe uma vida após a vida. E a Bíblia diz que é uma vida mais do que abundante. Você consegue imaginar isso? Se você definir na tua cabeça o que é abundante, a Bíblia diz que existe essa vida que ela é mais do que abundante ainda. E o último versículo diz, 1 Coríntios 15:22. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. É a essência do Evangelho. É a essência do Evangelho. A ressurreição de Jesus é a essência do Evangelho. Se nós não vivemos nessa terra, na convicção que Jesus está vivo, nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo contos, fábulas que a religião nos doutrinou. Não interessa qual seja, católica, evangélica, espírita, não interessa qual. Nós não estamos aqui para pregar sobre uma religião, nós estamos aqui para pregar sobre Jesus Cristo ressurreto. Você só vai conseguir viver de verdade quando ter convicção que em Cristo você vive eternamente. Só. Você só vai conseguir desfrutar uma vida abundante quando você tiver convicção que Cristo vive eternamente. Porque quando você crê nessa verdade, você vê que essa verdade é para você também. Aí você está pronto para viver a vida extraordinária que Deus tem para você. Senão, você vai apenas sobreviver. A sua luta não vai ser mais de viver, mas sim de tentar não morrer. A maioria das pessoas hoje, elas não estão vivendo, elas estão tentando não morrer. Por isso que elas ficam se guardando. Por isso que elas têm medo da morte. Por isso que todo lugar é medo de ficar sem dinheiro, é medo por tudo quanto é lado, porque elas estão tentando se guardar. Só que Jesus deixou claro, aquele que tentar guardar a sua vida, aquele que tentar se salvar vai perder.
Mas aquele que perder a vida por amor a mim, aquele que entregar a sua vida a mim, ele vai achar essa vida, ele vai encontrar essa vida. Tentar se salvar é um caminho de morte. Por isso que a revolta de Jesus na terra era contra religiosos e não contra pecadores. Hoje a revolta da igreja é contra os pecadores e não contra os religiosos. É o contrário do que Jesus ensinou. E por que que Jesus ensinou isso? Porque os religiosos são aqueles que tentam se salvar, enquanto os pecadores são aqueles que sabem que não têm capacidade de salvar a si mesmo. Se você estudar um pouco sobre as tragédias que aconteceram em vários estabelecimentos, que várias pessoas morreram, seja boate, seja em reuniões na Coreia, o maior motivo pelo qual as pessoas morrem nessas aglomerações é porque no desespero de tentar se salvar, elas começam a pisotear uns aos outros. A maioria dessas aglomerações, se eles mantessem a calma e confiassem que existe um caminho, a gente vai sair por ali, eles teriam se salvo. Porém, no desespero de tentar se salvar, eles começam a pisar uns em cima dos outros e todos morrem. Por isso o mundo está do jeito que está. Porque está todo mundo tentando se salvar. E nessa de tentar se salvar é que nem aquela piada, né? Não sei se vocês já ouviram. Não vou usar de outra terra, vou usar dois paranaenses. Deixa eu ajustar aí. Lugar de fala. Dois paranaenses estavam andando na floresta, né? E daqui a pouco eles encontraram uma onça pintada lá para os lados do Vitor Marçum. E aí daqui a pouco um deles, né? Eles começaram a calcular a onça olhando para eles para a onça e tal. Um olhou para um, outro olhou para o outro. Aí um deles começou a tirar a bota, sentou no chão, começou a tirar a bota, né, a meia. E o cara olhou para ele e falou assim: cara, sério que você está achando que você vai correr mais que a onça? E ele falou: mais que a onça eu não sei, mas que você com certeza. Porque a maioria das pessoas é assim: cara, o importante é eu me salvar. O que vai acontecer com outros não interessa, mas esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é: eu tenho convicção, eu tenho certeza que Jesus vive e Ele me salvou. Porque Ele vive e Ele me salvou, agora eu posso viver para que outros também tenham acesso a essa verdade. E aí tudo aquilo que Jesus ele nos ensina sobre amar as pessoas, sobre servir as pessoas, se torna fácil, se torna óbvio. Porque se trata de uma reciprocidade. Assim como Jesus me alcançou, agora eu estou pronto para alcançar os outros. A pergunta é: o que é pior? Morrer tão cedo ou começar a viver tão tarde? É muito comum você ir num velório de uma pessoa que... Porque essa questão de morrer cedo é bem relativa, né? Eu já fui em velório de gente de 70 anos que tinha um mais velho que falou que morreu cedo. Então é muito relativo, depende da idade de quem está acompanhando ali, né? Para os nossos filhos, por exemplo, a gente é super velho, né, Aline? E não somos, né? Mas para quem tem 45, 55, acho que a gente é novo. Então, é muito relativo. Mas você já foi em algum velório que alguém disse assim: nossa, morreu tão cedo? Nossa, morreu tão cedo. Só que eu nunca vi as pessoas falarem assim: cara, por que você começou a viver tão tarde? Ou por que você nem começou a viver ainda? A maior tragédia nessa terra não é você morrer, mas é você não viver. Só que só existe vida em Jesus. Quando uma pessoa está em Cristo, é impossível ela morrer cedo, porque ela não morre mais. Por isso que a gente é meio maluco. A gente foi no velório do irmão do Rames. Chegou lá eu, Ciro, mais uma galera, levando um ukulele, pensa. Já imaginou alguém chegar no velório de ukulele? Porque não tem como tocar música triste no ukulele, né? Pelo menos eu nunca vi. Só que pergunta para ele como é que foi. Porque ou a gente ia lá para lamentar a morte, ou a gente ia lá celebrar a vida eterna do irmão dele. Isso não significa que a gente não chorou com ele, isso não significa que a gente não tem memórias e boas lembranças, isso não significa que o nosso corpo físico, as nossas emoções têm dificuldade de processar aquilo, faz parte. Até Jesus chorou na morte de Lázaro. Só que o nosso foco, aonde nós colocamos toda a nossa expectativa, não foi numa morte que nós tínhamos que lamentar, mas numa vida eterna que nós tínhamos que celebrar. E por que a gente sabe que o irmão dele vive eternamente? Porque ele não se garantia nas suas próprias obras, ele sabia que dependia de Jesus. Segunda pergunta:
As pessoas, elas ficam preocupadas em quando e como vai morrer. As pessoas, elas podem estar novas, elas já ficam pensando, cara, quando será? Como que vai ser? Será que eu vou sentir dor? Será que eu não vou ser? Quando e como vai morrer? Mas a pergunta que eu faço para você é hoje, quando e como você vai começar a viver? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Quando e como você vai começar a viver? Você não pode achar que é normal viver uma vida de angústia nessa terra. Você não pode achar que é normal viver uma vida debaixo de depressão, debaixo de crises de ansiedade. Você não pode achar que é normal você deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir de noite. Você não pode achar que é normal você não querer voltar para casa porque você sabe que você vai brigar e você não tem mais paz dentro da tua casa. Você não pode mais achar normal o dia amanhecer e você não querer levantar da cama. Essas coisas, elas são comuns, mas elas não são normais. Isso não é normal. E hoje Jesus te chama. Filho, eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Eu não estou mais naquele túmulo. Eu não estou mais naquela cova. Eu não estou mais naquele buraco. Eu estou aqui do lado de fora e eu te chamo, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Sai daí. Mas eu não consigo, Jesus. Não, creia em mim. Creia em mim. E será salvo não apenas você, mas a tua casa também. Creia em mim, porque eu sou manso e humilde de coração e eu cuido de você. Creia em mim, porque aquilo que nem olhos viram, ouvidos ouviram, aquilo que nem penetrou na sua mente é o que eu tenho preparado para a tua vida. Creia em mim, porque eu te conheço antes de você ter nascido da tua mãe. Você não foi uma gravidez indesejada porque eu te desejei. E não importa se os teus pais não representaram a mim como eu gostaria, mas eu estou aqui nesse domingo, 31 de março, para dizer que eu te amo, que eu sonhei com você, e é hoje que você sai desse lugar. É hoje. Quando e como você vai começar a viver? Eu vou te dizer, quando é hoje. E como é através de desfrutar da vida mais do que abundante que Jesus tem preparado para você. Alguns sobrevivem nessa vida com medo, pois não têm esperança da vida eterna. Outros sobrevivem crendo na vida eterna, mas tentando fugir da terra. Então olha só, você tem gente que, a maioria, que morre de medo porque não crê na eternidade. Só que você tem outros que eles creem na eternidade, só que eles têm medo de viver na terra. Então por isso eles ficam dizendo, Maranata, Jesus volta, volta. Mas não é porque eles estão ansiosos que Jesus, ele desça com a Nova Jerusalém do céu para reinar sobre a terra. Eu não quero entrar em parte escatológica aqui, mas talvez o céu não é num lugar subjetivo que te ensinaram. Talvez a Nova Jerusalém, ela vai descer e estar na terra que Deus criou para a gente viver. Mas enfim, isso é um capítulo para outra história. Lidera, tem The Way, tem bastante coisa na igreja para você fazer. Mas a pergunta é que a gente tem pessoas com medo da morte, porque não creem na vida eterna, e tem gente que está com medo da vida. Porém, nós somos aqueles que vivem na terra como é no céu. A gente não fica esperando um céu que nós iremos, mas nós trazemos à existência um céu que já é uma realidade sobre nós. Não é sobre você viver com medo na terra, e não é sobre você viver não achando que você vai conseguir ter vida eterna. Mas é você entender que o dia que você nasceu de novo, você acessa a eternidade. E agora o nosso desafio é ser na terra como é no céu. Existe uma realidade celestial para você desfrutar hoje. Isso é o reino de Deus. Os discípulos não entendiam Jesus porque eles esperavam um reino vindouro. Mas Jesus falava para eles, não cara, o meu reino não está aqui, não está ali. O meu reino está dentro de vós. Porque Deus, Jesus, ele não habita no céu, é o céu que habita em Jesus. Jesus, ele é maior do que o céu. Logo, se Jesus está vivo dentro de você, o céu está vivo dentro de você.
E quando você começa a caminhar nessa perspectiva, você começa a viver na terra uma vida celestial. E isso começa a impactar as pessoas à sua volta. As pessoas começam a desfrutar do céu à sua volta. Existe gente que a pessoa fala, nossa, ó, o inferno chegou. Meu Deus do céu. O diabo. Morre diabo. Só que a partir de hoje, quando você chegar, as pessoas vão dizer, o céu chegou aqui. O céu chegou nesse lugar. O céu chegou nesse lugar. Entenda algo, nós não esperamos ir para o céu porque nós cremos que o céu desceu até nós. Sabemos que o reino de Deus já é chegado. É uma realidade hoje. E aí, cara, por isso que daí tanto faz o dia, a hora que você vai desligar nessa terra. Porque você sabe que você vive eternamente. E segundo, porque eu já estou desfrutando das realidades celestiais hoje. Só que a gente confunde achando que as realidades celestiais é poder desfrutar das coisas dessa terra que a maioria das pessoas procuram. Quer ter um monte de dinheiro, quer não ficar doente, quer o corpo não desligar, ficar congelado até um dia ter uma tecnologia. Mas não tem nada a ver sobre isso. As 3 principais realidades do céu que está disponível para você hoje, existem várias, mas as 3 principais é justiça, paz e alegria. É as 3 principais. Justiça, paz e alegria. Muita gente acha que curtir a vida é você poder fazer o que você quer, poder se entregar aos vícios, é ir para a bagunça. O problema é que todo mundo faz isso, depois o preço ele é cobrado. E aí quando vem a decepção, quando vem a frustração, quando vem a depressão, a tristeza, o sentimento de ter sido abandonado, traído, ela não tem nada que preenche aquilo. Mas só existe uma maneira de você curtir a vida, é você tendo a vida dentro de si. Só tem uma maneira de você curtir a vida doidado, é vivendo com Jesus. Não tem como eu curtir a vida se eu não desfrutar da própria vida que desceu do céu. E o que está disponível para você hoje, que você pode começar a manifestar nessa terra a partir de agora, é paz, justiça e alegria. O texto de Romanos começa por justiça. E o que é justiça? Eu estou quase encerrando aqui. Justiça fala de você estar diante de Deus inculpável. Quanto que você pagaria se você pudesse ter toda a sua culpa removida? Se todos os erros que você cometeu pudesse remover essa culpa e ela sumisse da sua cabeça. Talvez uma pessoa que você traiu, uma pessoa que você enganou, uma pessoa que você ofendeu, uma pessoa que morreu sem você ter perdoado ou pedido perdão, um abuso, um crime. Quanto que você pagaria se você pudesse remover essa culpa de dentro de si? Agora imagine que a realidade de Deus para nós hoje fala de justiça. E justiça é Deus enxergar você inculpável. E por que isso é possível? Porque Jesus levou toda a sua culpa lá na cruz. Ele se fez culpado para que hoje sobre você não caísse mais nenhuma pena. Isso significa Jesus cumprir toda a lei. Uma vez que havia transgressão e precisava ser pago por aquela transgressão, quando aquela transgressão foi paga, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. A partir de hoje você pode viver uma vida de justiça. É você poder estar diante de Deus inculpável. Não porque você acertou ou você errou, mas porque Jesus foi perfeito até o fim. E essa sensação e essa convicção de justiça, ela te leva para uma vida de paz. E a Bíblia diz que essa paz, ela não é uma paz como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é a ausência de guerra. A paz que o mundo dá, precisa as coisas fora de você estar dando certo para dentro de você estar bem. Mas a paz que Deus nos dá não depende das circunstâncias fora de você. A paz que Ele nos dá é você estar em paz em meio à guerra.
é um mundo fora de você, talvez está desmoronando, talvez é doença, é falta de dinheiro, é conflitos de relacionamento, mas a paz que excede todo entendimento, ela está sobre o seu coração, porque ela não é uma casualidade externa, mas ela é um fruto do próprio Deus que habita em você. Aquelas frases como, fulano tira minha paz, fulano tirou minha paz, nossa, nunca mais vai vir na sua boca, porque é impossível alguém tirar a tua paz, uma vez que o próprio príncipe da paz mora dentro de você. A partir de hoje você nunca mais vai dizer que você perdeu a paz, porque é impossível. Só se você não crer, mas Jesus jamais vai abrir mão de você, por isso é impossível você perder a paz. E por último, quando você sabe que você está justificado diante de Deus, e agora você vive em paz com Deus, então você pode viver uma vida de alegria, inclusive num velório. Porque a alegria que vem de Deus, ela também não é circunstancial. A alegria que vem de Deus, ela é um fruto que ela brota dentro de você sem justificativa. É o famoso bobo alegre, já viu? Sabe aquelas pessoas que chega alegre e, cara, o que aconteceu que você está alegre? Não sei, só estou alegre. Por quê? Porque mesmo que eu enfrente dificuldades e problemas fora de mim, e o meu corpo ele vai precisar processar aquele sentimento, e eu vou chorar, eu vou ficar triste, mas a hora que eu falar com Deus, eu vou lembrar de todas as palavras e as promessas que Ele tem para a minha vida. A hora que eu falar com Deus, eu vou lembrar que Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A hora que eu falar com Ele, eu vou lembrar que Ele enxuga dos meus olhos toda lágrima, que eu não estou só, que Ele não me abandona, e que Ele me segura em seus braços. Por isso a alegria, ela não vem das circunstâncias, mas ela vem de saber que você tem um Pai Celestial que te ama e que nunca te abandona. E aonde você consegue encontrar isso se não for em Jesus? E para concluir, eu quero terminar com isso. Eu li o texto que estava em Marcos, mas esse mesmo texto que nós lemos no início sobre a ressurreição de Jesus, nós encontramos eles em todos os evangelhos, todos eles. Só que o engraçado, depois se você quiser fazer esse exercício, se você for ler os textos, você vai ver que cada um deles vão dando a ótica diferente do que aconteceu ali. Então alguns dão mais detalhes, outros menos. Mas existe uma coisa que eles são unânimes. Existe uma coisa que todos os textos eles deixam muito claro, que é quando eles dizem que no terceiro dia, ou no domingo, mas eles deixam claro, no primeiro dia da semana. Todos os textos eles dizem, e no primeiro dia da semana, eles foram ao sepulcro. E olha só, quando a gente celebra a Páscoa, a gente fala da sexta-feira da paixão de Cristo, que fala sobre a morte. Nós falamos do sábado de aleluia, que é o quê? O dia de tristeza, é o dia de lamentação. E aí vem o domingo da ressurreição. E o texto bíblico, em todos os evangelhos, ele deixa claro que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Porém, nós temos uma cultura que nós enxergamos o domingo como se ele fosse o último dia da semana, sim ou não? Por isso que para a maioria de nós o domingo, depois da hora do almoço, é um dia triste. Eu lembro que por muitos anos, chegava domingo depois da hora do almoço, eu começava a ficar triste. Por quê? Porque, cara, chegou o último dia da semana, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Vou trabalhar num lugar que eu não gosto, com gente que eu não gosto, pagar um salário que eu não gosto. E aí sabe o que acontece? A maioria das pessoas hoje vive um eterno sábado de aleluia, porque a maioria das pessoas vivem como se Jesus não estivesse vivo. Mas quando você muda essa perspectiva e você lembra dessa história que eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje você nunca mais vai olhar o domingo como se fosse o último dia da semana. A partir de hoje você vai olhar todo domingo como se fosse o primeiro dia da semana, porque ele é o primeiro dia da semana. Então toda semana a partir de hoje você vai começar com a lembrança que Jesus está vivo.
Nós não estamos mais no sábado, que a gente tem que lamentar. E como os discípulos ficaram apreensivos se ele ia aparecer ou não, se ele ia ressuscitar ou não, se era verdade ou não era. A gente não precisa mais ficar com medo, porque Ele está vivo. Hoje é domingo, elas foram no sepulcro e Ele não estava lá, porque Ele está vivo. Por isso, a partir de hoje, toda semana começa no domingo, começa com a ressurreição de Jesus. E porque Ele vive, você tem a convicção que você também vive. E porque Ele venceu, você também tem a convicção que Ele venceu. Aleluia, aplauda Jesus o mais alto que você puder.